Muito boa noite, meus queridos irmãos. É com alegria que estou aqui hoje, nessa terça-feira, dia 29 de março. Estou aqui chegando até essa casa co-irmã, adentrando os lares de cada um dos irmãos que agora se conectam. Essa casa co-irmã, a Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena. Meu nome é Luiz Lopes. Ainda não podemos estar fisicamente juntos, mas cada um de vocês recebam o meu carinho. E eu agradeço, me utilizando da pessoa do Kleber, agradeço o convite e o convívio com cada um de vocês. Momento ainda conturbado, mas que com a manutenção dos nossos cuidados, em breves tempos, com certeza, poderemos retomar, mantendo os cuidados, repito, as atividades presenciais, não só dessa casa, que agora eu adentro, como também da minha casa espírita, o Grupo Espírita Joana d'Arc, em Fragoso. Bom, o nosso tema será Fora da caridade não há salvação. E para abordarmos esse tema, primeiramente, vamos à nossa página inicial. Me perdoem o nervosismo daquele, vamos dizer assim, iniciante, que chega numa casa com a irmã, não conhecendo muito bem as pessoas, ou não conhecendo as pessoas, melhor dizendo, fica nervoso. Mas aí eu peço a caridade, já que nós vamos falar dela, a caridade de cada um de vocês para comigo, emanando boas energias. Tá bom? Então a nossa página do livro Vinha de Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, fazendo a anotação da hora para não me perder. Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 13, que tem o título Não Confundas. E nós temos aqui uma assertiva de Paulo, que está em Romanos, capítulo 10, versículo 11. E Paulo diz assim para nós: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. E sobre essa assertiva de Paulo, Emmanuel traz seus comentários esclarecendo para nós. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal. E espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem
e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega distante do Cristo pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. É fato que os segmentos religiosos, todos eles são bons, em especial para aqueles que lá estejam. Entretanto, a doutrina dos Espíritos, essa doutrina que abraçamos, ela nos expande o horizonte e afirma para nós que a fé deve ser raciocinada. Não podemos, pura e simplesmente, ou não devemos, melhor dizendo, pura e simplesmente, aceitar o que nos dizem, como sendo aquilo um fato, quando na verdade pode ser tão somente um entendimento daquele que verbaliza as palavras. Vamos então, envolvidos nessa preparação através da página, aqueles que assim o desejarem, fecharem seus olhos para conversarmos um pouquinho com Jesus. Divino Mestre, querido irmão e amigo, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Presença essa que nos envolve em Teus eflúvios de amor e paz, acalmando nossos corações e nossos pensamentos. Que possamos, Senhor, todos nós, nesse momento, sentir a Tua presença, sentir esses eflúvios que eu comentei, nos envolvendo, nos acariciando o espírito imortal que nós somos. Rogamos a Ti, Senhor, a inspiração para que nossos protetores nos inspirem a atenção e a caridade para que, nessa noite, os Teus ensinamentos que tentaremos apresentar aqui sejam profícuos e que possam ser fixados e colocados em prática a partir de então. E para tanto, Senhor, rogo que os bons espíritos
mentores e benfeitores da nossa Sociedade de Cultura Espírita, Maria Madalena, possam nos envolver também numa corrente de amor, de paz e de sustentação espiritual harmoniosa. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas oportunidades que se renovam para cada um de nós. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus queridos, como eu disse, foi-nos dado, melhor dizendo, o tema Fora da caridade não há salvação. Tema, por certo, do conhecimento de cada um de nós. É um tema rico, é um tema oportuno, que abre diversas oportunidades de abordagem. Se a palestra fosse presencial, ou se pelo menos eu tivesse um conhecimento de internet, eu poderia e até gostaria de trazer um material que eu tive a oportunidade de manusear, de fazer, em 2015, quando, no período de carnaval, na realização do ENEF, foi utilizado nos 3 dias do encontro, um encontro estadual da família espírita, aqui em Santo Aleixo, que tem diversos vídeos, mas não é por isso que nós vamos deixar ou vamos trazer um material que, no nosso entendimento, esperando que também, ao final, tenha atendido a expectativa de cada um de vocês, um material que possa nos ajudar a ampliar a nossa base de conhecimento. Então, fora da caridade não há salvação. É tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Se vocês quiserem, podem acompanhar. Então, nesse nosso material, nós indagamos ou nós afirmamos que é comum ouvirmos afirmações que dizem assim: fora da verdade não há salvação. E aí surge logo um questionamento: para que evoluir? Se eu sou o dono da verdade, quem não pensa como eu é que está errado. Não é isso? Se fora da verdade não há salvação e eu tenho a verdade, para que eu preciso evoluir? Se eu já tenho tudo, eu tenho a salvação. E nós ouvimos também, fora da igreja não há salvação. Então eu também estarei salvo porque eu pertenço a essa ou aquela religião. Assim, já estou salvo, não preciso me melhorar. Ambas se equivalem e contêm o exclusivismo e o preconceito de quem se julga superior ao outro. Nosso irmão Chico Xavier, ao tomar conhecimento da doutrina, especificamente ao conhecer
o pensamento base da doutrina dos espíritos, que diz fora da caridade não há salvação, ele menciona que se tivessem apresentado para ele, fora da verdade ou fora da igreja, ou no caso, fora do espiritismo, não há salvação, que ele teria ido procurar outro caminho. Disse ele, graças a Deus, é fora da caridade, não há salvação. O Evangelho de Jesus, continuamos nós, é o grande manual da vida, porque estabelece lições que representam a orientação necessária para a nossa evolução espiritual. Toda a moral do Cristo se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Caridade, sublime virtude para a felicidade. Esse foi o tema do ENEF 2015. Vocês, meus irmãos, participaram dessa atividade, desse encontro do ENEF 2015? Façam seus comentários, eu não vou conseguir acompanhar de pronto, mas tendo os comentários, eu posso interagir também com vocês. Então, caridade, sublime virtude para a felicidade. Como é que nós encaramos a questão da caridade quando ela se apresenta para nós? Luiz, você precisa ser mais caridoso. O que vem à nossa mente quando nos encaminham essa questão, essa afirmativa? Creio eu, falando por mim, que num primeiro momento eu pensaria numa ajuda financeira, que eu precisasse despender algum recurso financeiro. E vocês? Quando, na verdade, a caridade, ela traz uma abordagem muito maior. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec, sempre questionador, ele traz uma referência e Jesus apresenta como ele vê a caridade. E aí ele apresenta para nós o BIP. BIP. O que é a caridade para Jesus? BIP. B-I-P. Benevolência, indulgência e perdão. Olha a abrangência que tomou a ação da caridade. Muito maior do que aquele pensamento simplório meu de fazer uma doação. Eu agora me veio na mente aqui, deixa eu ver se eu estou equivocado quanto à questão. Exatamente, estou certo. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é a caridade como vê Jesus. No capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, verdadeiro roteiro para essa caminhada,
Kardec registra uma das máximas mais sublimes de Jesus, colocando-a como farol a iluminar o caminho a ser seguido, ou seja, o caminho para a eterna felicidade. Imprescindível, portanto, sempre renovarmos e aprofundarmos o nosso entendimento acerca dessa sublime máxima. Fora da caridade não há salvação. E Paulo diz para nós assim: nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. Muitos de nós, oriundos de religiões dogmáticas, muitas vezes, mesmo em contato com os ensinamentos cristalinos do Espiritismo, mantemos o entendimento repassado nessas religiões, acreditando que, quando Jesus nos fala de salvação, está falando de ganhar o céu. Céu ainda entendido não como um estado de espírito, mas como um local material paradisíaco, a que os justos teriam direito ao final de uma única existência. Então, no nosso dia a dia, mesmo conhecendo os preceitos doutrinários, nós ainda esbarramos nesses conceitos de religiões dogmáticas, que nos envolvem muitas vezes para não contrariar aquele entendimento daquela pessoa, em especial sobre céu e inferno. Nós nos encolhemos, nos acomodamos na nossa certeza que céu ou inferno é um estado de espírito. E eu costumo dizer o seguinte: quando alguém fala, fulano vai para o inferno, então ele não vai, porque o inferno é aqui. É aqui a escola de correção dos nossos equívocos. Então o inferno é aqui. E céu, efetivamente, é como nós nos colocamos, ou não, nessa vivência, utilizando-nos de um corpo físico. Tá certo? Esse entendimento sobre céu, né, como um local paradisíaco, gera em nós uma atitude muitas vezes negociadora perante Deus, quando o bem pretensamente praticado em direção ao próximo não tem o próximo como foco, mas sim a si mesmo. E aí a gente pensa assim: se eu for bonzinho com o outro, eu vou para o céu. Não é assim que muitas vezes a gente acaba se pegando? Eu me lembro quando eu fui apresentado à doutrina espírita, em 1989, quando eu e minha mulher, entre aspas, perdemos um filho. Um filho nascido e 3 dias depois veio a óbito, veio a desencarnar. Naquele momento, eu era católico, não frequentava muito, ou casamentos, ou em alguma oportunidade mais específica. Então eu entendi aquilo, traçando um paralelo, como castigo. Castigo, eu estava sendo castigado. E aquele questionamento, por quê, e eu fazia aquilo como um mantra, né? Por que isso aconteceu? E eu achava, repetindo, que eu estava sendo castigado, até que, hoje eu sei, pela primeira vez, eu ouvi meu protetor, pelo menos de forma marcante, andando pela rua, fazendo esses questionamentos em pensamento, eu ouvi assim, no meu ouvido direito,
me lembro muito bem. Luiz, é verdade que você é uma pessoa boa, que você não faz o mal, que quando alguém te procura pedindo ajuda, você procura ajudar. Isso é verdade. Mas quando foi que você buscou ajudar a pessoa sem que ela viesse te pedir? Eu parei na rua e olhei para trás. Quem falou isso? E aquilo ficou na minha mente. Uma amiga então me emprestou o livro Nosso Lar. Eu cometi uma gafe com ela, que ela trabalhava comigo. Nessa época eu trabalhava na Light, no Rio de Janeiro. E ela é nutricionista do restaurante da Light. Sentou na mesa que eu estava, sabedora do ocorrido, e veio conversar. E nessa conversa, ela me perguntou se eu conhecia o Espiritismo. E eu disse para ela que conhecia. Eram aquelas pessoas que colocavam aquelas oferendas nas esquinas. Ela riu, falou assim, não, esses são espiritualistas. Você gostaria de conhecer o Espiritismo? Para não ser deselegante, gente, não é? Acho que sim. E aí ela me emprestou o Nosso Lar. Eu peguei, levei, sendo sincero, não com a intenção de ler, mas a espiritualidade trabalhou e eu comecei a ler. E encontrei as respostas para tudo que qualquer um de nós, eu no caso, poderia precisar. E eu estou falando isso por conta desse material, que comentou, se eu for bonzinho com outro, eu vou para o céu, não é? E eu, naquele momento, ainda com o nosso filho, numa unidade de terapia intensiva neonatal, eu tentei barganhar com Deus. O meu entendimento daquela época encaminhava assim, Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse isso. Se o Senhor fizer isso, eu faço isso. As promessas, as conhecidas promessas. É o que nós estamos falando aqui. E aí, retomando o nosso tema e a nossa leitura do material. Assim, com essa atitude, vou fazer para ser bonzinho para poder ir para o céu. Ao invés de fazermos o bem desinteressadamente, praticamos uma aparente caridade por puro interesse, uma verdadeira barganha. Toda vez que nos afastamos do bem, nos perdemos do verdadeiro caminho evolutivo. E uma notinha que eu coloquei aqui. Deus nos concede suas bênçãos, não porque tenhamos algum poder de barganha, mas porque Ele nos ama e quer aprofundar o seu relacionamento com cada um de nós, seus filhos. Kardec, ao trazer Jesus de volta ao nosso sentimento e à nossa razão, clareou-nos o entendimento e agora podemos perceber que esta salvação é contra os nossos próprios erros. Olha como é a doutrina dos Espíritos, essa doutrina que abraçamos, que nos acolhe, que nos esclarece. Ela tira o véu. É uma doutrina consoladora. Ela retira o véu. Jesus, com o seu evangelho, com os seus ensinamentos,
com o cristianismo redivivo, que nos chegou pelas mãos abençoadas de Kardec, vem para nos ajudar a nos afastarmos dos nossos próprios erros. Continuando. Então, é preciso que nós nos salvemos de nós mesmos. Porque não são os erros dos nossos pais ou dos nossos amigos que nos fazem sofrer, mas os nossos. Portanto, não adianta fazer o bem só como pagamento de pedágio para a entrada no paraíso. Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o ensinamento de Jesus. Emmanuel comenta assim para nós: se a divina providência não acreditasse em tua capacidade de elevação e refazimento, já teria caçado tuas possibilidades de serviço na terra. Olha o que Emmanuel fala para nós. Se a divina providência não confiasse em nós, nós não estaríamos mais aqui. Cada um de nós assumiu um compromisso de aprendizado, de resgate, um compromisso evolutivo, de buscarmos sanar as nossas imperfeições, buscarmos, nos esforçarmos para sanar. Conhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços em domar as suas más tendências, pelo esforço. Hoje, cada um de nós somos efetivamente melhores do que éramos ontem. Isso é fato. E é nesse caminho da caminhada evolutiva que nós vamos tendo o conhecimento e fortalecendo o entendimento sobre esse conhecimento. Parece uma coisa simples a frase: fora da caridade não há salvação. Para muitos vai parecer um absurdo. Mas quando nós nos aprofundarmos no estudo da sua significação, num contexto maior de vida com Jesus, a coisa muda de figura e ganha uma dimensão muito maior. E para caracterizar essa questão da necessidade da caridade de fazer o bem, Jesus trouxe para nós a parábola do bom samaritano. Creio que todos nós conhecemos a parábola. Se não com profundidade, pelo menos já tomamos algum conhecimento dela. A parábola do bom samaritano é um belo símbolo dessa caminhada, dessa busca do entendimento, do conhecimento, onde muitas pessoas que a princípio poderíamos considerar como salvas, percebam, nessa caminhada, a parábola do bom samaritano, ela é um símbolo dessa caminhada evolutiva, onde muitas pessoas que a princípio nós poderíamos considerar como salvas, eu não vou nominar quem sejam, mas na parábola fala, pelo conhecimento, considerar como salvas, pelo conhecimento que possuíam, demonstraram estar em verdade completamente perdidas.
ao passarem ao largo do irmão caído na estrada. Não é verdade? Respondendo a um doutor da lei, que querendo parecer que era justo, indagou a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, contou essa alegoria. Vamos à parábola então. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram o infeliz de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que em seguida, um sacerdote descendo pelo mesmo caminho o viu e passou adiante. Percebam que Jesus, na construção da parábola, ele afirma que o sacerdote viu-o caído, machucado, semi-morto, e passou adiante. Em seguida, vinha um levita, que também veio passando naquele lugar, o observou e passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. E o que ele fez? Olha como Jesus não perdia um momento sequer, uma oportunidade de deixar um conteúdo de esclarecimento para a eternidade. Que os ensinamentos do Cristo são para a eternidade. Então nós estamos falando de mais de 2000 anos que Jesus trouxe os ensinamentos. Veio exemplificar. E continua aqui na descrição da parábola. O samaritano, que era mal visto, ele desceu do cavalo. O que está contido nessa afirmativa? Saiu da sua zona de conforto. Desceu do cavalo, aproximou-se do homem, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou, prendeu como pôde. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-o ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Ele foi lá, desceu do cavalo, fez o que podia naquele primeiro momento, colocou ele no cavalo, levou até a hospedaria, cuidou dele à noite. No dia seguinte, tendo que sair para continuar a sua caminhada, deixou 2 denários com o hospedeiro, mandou que ele cuidasse daquela pessoa, daquele irmão, que quando ele retornasse, ele reembolsaria tudo que o homem gastasse com ele. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Perguntou Jesus para o doutor da lei. O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz o Cristo, e faz o mesmo. O que ele está dizendo para o doutor da lei, ele está dizendo para nós. É uma parábola.
é uma história contada com um objetivo específico de esclarecer, se não naquele momento, mas que pudesse, com as palavras daquele momento, servir de base para entendimento a partir dali. Esse é Jesus. O bom samaritano, considerado herege, foi o único que efetivamente fez o bem e o fez de forma completamente desinteressada e dedicada. Olha a diferença que se apresenta para nós quando nós pensamos em caridade. Eu fico até, quando eu estava preparando esse material, eu fiquei até meio sentido, porque a gente vai lendo outros materiais, outras coisas, né, para compor, e aí teve um que me chegou falando do ajudar sem causar constrangimento, sem chamar atenção para o erro que aquela pessoa está cometendo. E isso acaba sendo difícil, porque a gente chega às vezes para ajudar uma pessoa com o pensamento de esclarecer aquela pessoa que aquela atitude é que está causando a dor, a necessidade dele estar pedindo ajuda. E a gente acaba, entre aspas, apontando o dedo para aquela pessoa. E aí, continuando aqui a narrativa do bom samaritano. E ao final dessa significativa parábola, Jesus se dirige ao doutor da lei, que nesse momento pode ser o símbolo de cada um de nós. Foi o que eu acabei de falar há pouco. Quando está falando para o doutor da lei, está falando para nós, que conhecedores da doutrina espírita já possuímos os olhos de ver e ouvidos de ouvir. E nos convida a praticar a caridade desinteressada. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos a necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar um infortúnio. O significado da caridade que encontramos nessa parábola vai mais além do que imaginamos. Implica em estarmos no nosso dia a dia observando todas as oportunidades de sermos úteis àqueles irmãos de jornada que estão ao nosso lado ou que cruzam o nosso caminho, porque existem infortúnios ocultos. Tem uma narrativa, tem um vídeo desses que eu falei, que foi apresentado no ENEF, rapidamente, que conta a seguinte história. Num determinado momento, uma criança sai correndo de um comércio. Uma mulher vem atrás da criança, segura a criança e começa a acusar a criança de pequeno ladrão. Pequeno ladrão, você me roubou, devolve o que você apanhou. E aí ela tira do bolso da criança um vidro de remédio, um xarope e mais alguns comprimidos. E sacudindo a criança, um outro comerciante de frente vem e... Espera aí. É uma criança, mas ele me roubou. Aí ele vê o que é remédio. Você estava levando esse remédio para sua mãe? A criança balança a cabeça dizendo que sim. E ele pergunta, quanto é o remédio? É tanto. Ele mete a mão no bolso e paga o remédio. Mas esse comerciante não é abastado. É um comerciante humilde, mas que traz o germe da caridade, dos ensinamentos de Jesus. Quando ele paga e pega
o remédio para dar para a criança, ele pede à filha, jovenzinha ainda também, um pouco mais velha do que essa criança, ele fala com ela para trazer uma sopa. E a jovem, contrariada, dá a sopa para o pai, que dá a criança junto com o remédio e diz: leva para sua mãe. O tempo passa, 30 anos depois, ele está lá no comércio dele e ele vê, apontado pela filha, uma pessoa, um pedinte, que para de frente para ele, que o comércio dele é de alimento. Para de frente para ele e não fala nada. A filha aponta e ele dá um alimento para essa pessoa também. Quando ele acaba de dar esse alimento, ele cai. A narrativa passa para um hospital, onde ele sofre uma cirurgia. E essa cirurgia tem um valor muito alto a ser pago. A jovem chorando, porque não tem o dinheiro. O único recurso é colocar à venda o imóvel que atendia o ganha-pão da família, pai e filha, e com certeza poderia atender também a moradia. E ela coloca uma placa de venda e vai conversar com o médico. E ela explica a situação, explica que vai vender o imóvel localizado em tal lugar e tal. Triste de ter que vender, retorna para perto do leito do pai e, cansada, extenuada, dorme. Quando ela acorda, tem uma folha de papel onde mostra que a despesa foi paga. Resumindo mais ainda, aquele médico, ao ser questionado pela jovem, quem pagou? Quem pagou? Um vidro de remédio e uma sopa de legumes há 30 anos atrás. O médico que fez a cirurgia era aquela criança que foi ajudada. Eu fico emocionado porque é uma lição para todos nós. Fazer o bem sem ostentação e sem olhar a quem. Porque aquele necessitado que chega até nós, ele não vem com o endereço errado. Ele pode ser uma prova para nós que o alto encaminhou na nossa direção para que nós conseguirmos, melhor dizendo, atendê-lo. E assim está atendendo também o nosso compromisso. O exercício da caridade passa por muitos estágios. Apenas a compreensão de que ela é condição essencial para a elevação espiritual não torna o novo discípulo merecedor do reino de Deus. Não é só eu entender que fora da caridade não há salvação, que eu estarei, entre aspas, salvo e possa ser merecedor, de ser um discípulo de Deus. Não nos adianta ter somente a teoria, pois que a prova a que seremos submetidos pela providência divina para a promoção desejada consta essencialmente de atividades práticas. Não é o que eu acabei de dizer? Não existem perguntas nesse exame e só serão promovidos aqueles que apresentarem maior bagagem de amor em seus corações e uma história mais longa de benevolência, indulgência e perdão em suas ações. Então não tem pergunta nesse exame, tem atitude. E aí quando eu
penso, né, em atitude de fazer o bem, eu lembro daquela outra narrativa de um jovem que vinha pela rua e, ao passar num determinado ponto, um jato d'água cai na sua cabeça. Ele olha para cima, alguém que está lavando, e a água caiu. E aí ele olha para o lado e vê um jarro com uma planta ressecada, seca, entre aspas, morta, visualmente morta. Ele puxa para a direção daquela água que cai. Continua a caminhada dele. E aí é mostrado que ele vai está num comérciozinho simples, tentando fazer a refeição, um cachorro para do lado dele. Ele tem um pedaço de frango. Ele olha para o frango, olha para o cachorro olhando para ele, e ele dá o frango para o cachorro. Ao chegar em casa, ele leva uma penca de banana e coloca na fechadura, na maçaneta, melhor dizendo, de uma senhora. E vai para casa, entra na sua casa sem fazer estardalhaço. No meio do caminho, eu já ia esquecendo, ele ajuda uma senhora com uma carroça enorme, pesadíssima, que até para ele é difícil de empurrar, subir na calçada para se posicionar para vender os seus produtos. E isso acontece todos os dias. E também ele se depara com uma mãe com a filha sentada no meio do caminho, no meio da calçada, com uma plaquinha dizendo que ela precisava de ajuda para colocar a filha na escola. Ele abre a carteira, só tem 2 notinhas, ele pega as 2 e dá. E tudo isso acontece diariamente. E diariamente ele age dessa maneira. E aí vem uma pergunta dizendo, o que ele espera disso? Nada. Nada. E aí começa a acontecer as transformações. Aquela senhora que ele ajudava empurrando aquela carroça muito pesada, num determinado momento, ela já dá uma bonificação no alimento que ela fabrica para uma das pessoas que foi comprar. Foi comprar o mínimo, ganhou uma bonificação. Aquela criança que a mãe pedia ajuda financeira para ir para a escola, ela aparece na calçada, porque ele não viu a criança sentada do lado da mãe, aí ela aparece mais adiante na calçada com o uniforme da escola. Numa outra cena, ele está no ônibus, o ônibus cheio, ele levanta para uma mulher sentar. Aquela senhora que ele coloca a banana na porta, sem ela nem saber, ela percebeu, viu, e ela sai e dá um abraço nele. O cachorro, que continua esperando ele, caminha já junto com ele e vai para casa com ele. Formam um laço. Isso é fazer a caridade, sem ostentação. Nenhuma dessas pessoas ele poderia esperar algo delas, mas ele fez. E aí ele espera o que com isso? E aí vem uma frase dizendo, ele colabora com a mudança de comportamento na humanidade. Porque cada ação dessa generosa que ele fez, alguns outros também aparecem na cena, olhando e criticando, dizendo que ele não deveria fazer. Mas ele faz. A caridade é algo mais profundo e importante do que apenas dar o que nos sobra aos carentes. Embora isso também seja um ato caritativo, não resume a grandiosidade desta virtude. Caridade é doar-se ao próximo, condição que não requer recurso financeiro nem influência social. Todos nós podemos fazê-la. Ao negarmos ao nosso irmão o nosso apoio, a nossa atenção, estaremos assumindo mais um compromisso de resgate de dívidas com o nosso futuro. Naquele momento tivemos uma grande oportunidade de demonstrar a nós mesmos que entendemos e aceitamos as palavras de Jesus. Porém, não a colocamos em prática. Lembram do óbolo da viúva? Que deu a menor moeda da época, colocou no gasofilácio
E aqueles que olhavam riram dela. E Jesus disse: ela deu muito mais do que qualquer um de vocês, porque ela deu tudo que tinha. Segundo Jesus, tudo o que fizermos ao necessitado é a ele que estaremos fazendo. Se nós agirmos como agiu o anônimo bom samaritano, que sem questionar ou emitir julgamento acerca do ferido caído à margem da estrada, arregaçou as mangas e o trouxe de volta à vida, estaremos praticando a caridade verdadeira. É bom lembrar que estamos vivendo na pré-história do mundo de regeneração. E aí suscitam duas perguntas, importantíssimas para cada um de nós refletirmos sobre elas. Quantos caídos à margem do caminho temos socorrido? Quantos caídos à margem do caminho temos socorrido? E a outra questão: o que estamos fazendo efetivamente para que esse momento da transformação não se alongue em demasia? Vamos escolher o caminho das pedras e cascalhos, ferindo-nos, acumulando pontos de dor e de sofrimento? Ou vamos seguir essa proposta de Jesus, entendendo que fora da caridade não há salvação? Por que será que o Cristo escolheu o samaritano e não o sacerdote ou o levita para prestar auxílio ao necessitado? Pergunto para vocês. E vou responder. Para deixar bem claro que praticar a caridade, no sentido augusto da palavra, não é privilégio de pessoas religiosas, mas procedimento comum às almas nobres e compassivas, ainda que as nossas vistas pareçam distantes de Deus por não possuírem religião. Assim sendo, devemos nos revestir de bondade e dar a nossa parcela de esforço aos falidos do caminho, não lhes perguntando quem são, de onde vêm ou por que caíram. Em qualquer situação, sejamos o bom samaritano, considerando todo e qualquer irmão que seja colocado à nossa frente, não como um adversário de ontem ou o inimigo de hoje, mas como nosso próximo, a quem devemos ajudar. A caridade é a maior das virtudes, é a sublime virtude para a felicidade. Encerro aqui a nossa reflexão dessa noite, agradecido pela paciência de cada um de vocês, agradecido também ao meu protetor, por estar aqui ao meu lado, buscando me acalmar, em que pese que eu ainda continuo um pouco nervoso, não tanto quanto no início, mas um pouco nervoso. Queria ter mais tempo, mas para a nossa hora, que me foi dado 1 hora, faltam 3 minutos. É o tempo necessário para agradecer. E faremos isso através da prece. Mais uma vez, aqueles que desejarem podem fechar os olhos ou permanecerem com eles abertos para conversarmos com Jesus. Divino Mestre, querido amigo, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de nos encontrarmos contigo nessa reunião fraterna que hoje, pela primeira vez, eu venho até esse grupo que faz parte da Sociedade de Cultura Espírita
Maria Madalena. Obrigado, Senhor, pelo teu amparo através dos nossos protetores, esses abnegados trabalhadores da tua seara de luz, que conosco caminham, buscando não só nos proteger, mas efetivamente nos orientar. Que possa esse nosso tempo, essa nossa conversa dessa noite, Senhor, se transformar num laço maior, para que novas oportunidades surjam e que assim possamos estreitar a nossa irmandade, a irmandade pessoal e a irmandade como casa espírita. Assim, Senhor, sem mais, na certeza da tua presença, na certeza do jorro do teu amor sobre todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, pedimos a tua autorização para colocarmos um ponto final na reunião da noite de hoje. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez. E agradeço também ao Cléber, diretamente, pela confiança do convite. E a todos, repito, pela oportunidade de estarmos juntos, conversando sobre Jesus. Muita paz para todos. Forte abraço.